E aí o Lula faria um governo mais de conciliação, ele abandonaria esse ímpeto que ele está de fazer um governo mais esquerda, que é um ímpeto derivado muito do fato de que o PT se entende como um partido que levou um golpe. Há controvérsias, eu gostaria que fosse verdade isso que ele está dizendo aí, né? Eu não vejo esse ímpeto de um governo mais à esquerda. Eu acho que em determinado momento houve uma avaliação em relação à comunicação política do Lula, e se a minha interpretação estiver correta, a interpretação dada por quem está pensando a comunicação política do Lula é de que é favorável antagonizar ao Bolsonaro, que tem um discurso ultra-reacionário, portanto, bastante carregado de elementos da direita. Então, carregar de elementos da esquerda no discurso político do Lula pode ter sido uma interpretação estratégica no sentido de avançar nas intenções de voto. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento que o Lula caminhou para a direita, né, buscando articulações políticas, por exemplo, com a consolidação da chapa com o Alckmin, ele começou a enfrentar resistência de alguns setores e diminuição da sua vantagem nas pesquisas. Quando ele assume uma postura de maior antagonismo, portanto, com um discurso mais à esquerda, ele se fortalece, e isso foi perceptível também nos últimos meses. Então, eu tenho avaliado dessa maneira, é uma questão muito mais de discurso, mas as questões à esquerda ainda estão muito no plano abstrato. Algumas promessas, alguns recuos, alguns avanços, mas nada de muito concreto. E, repito, não imagino que haja possibilidade de um governo mais à esquerda sem ampla participação popular nesse processo enquanto um ator político ativo, né? A conjuntura que nós temos não permite um governo mais à esquerda do que foi, por exemplo, o segundo mandato do ex-presidente Lula. Eu tenho apostado num eventual retorno do Lula com um mandato ainda mais à direita do que foi até mesmo o primeiro. Porque tem um outro detalhe que o MBL está aqui comentando, que eu também quero comentar, que é o seguinte: o PT tem a visão de que foi golpeado. Tem pero no mucho, porque, embora haja sim essa interpretação, o PT não mudou a sua estratégia de jogar a política dentro da institucionalidade com todas as limitações e concessões necessárias para jogar o jogo nesse formato. O que eu estou querendo dizer? Apesar do discurso aparecer do golpe, da avaliação aparecer do golpe, há a permanente iniciativa de negociação com os mesmos setores outrora golpistas. Vou dar um exemplo concreto do que eu estou dizendo. Nós tivemos nos últimos dias aí a entrevista do Temer, falando que Dilma Rousseff seria honestíssima, que ele não teria sido um conspirador e que não teria havido um golpe. Dilma reagiu firmemente contra a fala do Temer, no sentido de o acusá-lo sim de conspirador golpista. E imediatamente circulou o quê? Que essa fala da presidente Dilma teria repercutido mal entre as articulações do PT com o MDB que ainda acontecem. Então tem tudo isso que tem que ser avaliado, mas a gente não pode esperar uma avaliação mais séria vindo dos rapazes do MBL, né? Eles têm uma dificuldade bastante grande em fazer análises baseadas na concretude da realidade material. Mas sigamos.